Olá, o meu nome é Eunice Boechat e este é o teu Pode Florescer, onde podemos ouvir histórias na primeira pessoa de mulheres guerreiras que superaram as suas dores emocionais. E hoje temos uma convidada muito especial, mais uma dessas mulheres. Estamos aqui com Elenir Martins. Muito obrigada por teres vindo Nada, boa noite. Obrigada, Eunice, pelo convite. até aqui. Sei que nem sempre é fácil falarmos das nossas dores, daquilo que nos magoa ou magoou. Neste caso, acho que já superou. Já, hoje estou muito bem. É. E a minha questão é, o que é que a levou, na sua concepção, o que é que a levou a este relacionamento tóxico? Foi uma infância? Foi algo na infância que aconteceu? Algum trauma? O quê? Assim, o meu pai se separou da minha mãe no dia do meu aniversário, quando eu fiz 1 aninho de idade. E a minha mãe, ela é negra, meu pai é loiro. E a minha mãe dizia que com 1 aninho de idade eu via um homem branco que ia pular no colo dele e falava, né? Mamãe, o papai? Queria o papai, papai, papai. E aí eu não tive pai na minha infância. Sentia minhas primas vendo os pais, né, no dia do pai, do pai na escola, eu não tinha, então eu cresci com isso. Mas ele abandonou mesmo? Não voltou mais? Abandonou por completo. Eu tive um problema de saúde, eu precisava tomar um remédio controlado e ele nunca enviou o dinheiro, nunca comprou nada, porque dizia que a minha mãe não merecia, que ela ia usar o dinheiro da medicação para comprar, para ajudar a colocar outro homem dentro de casa. É ignorância, né? A ignorância do meu pai. Isso aí me levou, sim, eu tinha um vazio, fui molestada quando era criança, e Recordas-te da idade? entre 6 e 8 anos. Grandes semelhanças, eu também. Entre 6 e 8 anos. Isso é uma coisa que fica... É uma memória fotográfica que, se eu pudesse retirar, eu tiraria, sabe? É verdade. É. E hoje consegues ressignificar essa dor, esse Sim, trauma? sim, sim. Eu, tranquilo, já superei com tratamento, com psicólogo, terapia, psiquiatra. né? Sim. Fiz terapia, sim. Então, o que é que tu dirias da tua infância? Foi uma infância um pouco sofrida? Foi muito sofrida, porque pelo fato, nós passamos necessidade, né? Minha mãe às vezes tinha que dividir a mamadeira, o biberon, metade leite, metade água, para poder fazer alguma coisa para a gente, uma papinha para poder nos alimentar. Porque meu pai foi a vida dele, né? Com mulheres. Será que E a minha ele mãe tinha outra esposa e tinha, tinha uma tinha, tinha. relação Eu tenho uma dupla? irmã que somos muito próximas, diferença de 1 ano só. Quer dizer, eu nasci, ela já estava grávida, antes que eu nascesse, ela já estava grávida de outra irmã. Sim, sim. Ele já tinha outro envolvimento com outra mulher. Possivelmente é isso. Ele deu o descarte na altura que já tinha outro Porque suprimento. ele separava da mulher, divorciava da mulher, e os filhos dela ele descartava e colocava de lado também. Foi a vida dele. Compreendo. Recordas-te assim, de alguma frase que te marcou na infância? Para além disto que te aconteceu, depois foste crescendo, com irmãos, não é? Sim. Alguma frase, tipo, nunca vais ser nada na vida, ou... Não, até que por isso não, eu nunca ouvi essa frase, não. Minha família era muito acolhedora, a minha família maternal sempre foi muito acolhedora, né. Meu avô fez uma casa, morávamos num sítio, para que nós morássemos lá, porque minha mãe saía para trabalhar, voltava, ficava 8 quilômetros, né, ia a pé para casa, para nos sustentar. O que me recorda, frase não, mas eu me recordo muito hoje, que eu me lembro que a minha mãe, às vezes, deixava de comer algo e deixava para tomarmos o pequeno almoço. Que ela foi o pai e mãe, né? Foi a supridora do lar, Foi né? supridora. Até nos casarmos. Ela sempre foi. Quantos irmãos tens? Nós somos 3. 3. 3, eu sou a do meio. Do mesmo pai? Não, do mesmo pai, é eu e meu irmão. Depois a minha mãe teve um outro relacionamento, né? Se casou e teve minha irmã, caçula, mas também sofreu um bué. Pois, Não deu certo. O agressor, ele era um psicopata, tentou Mesmo? matar a minha mãe e Deus livrou. Quais foram os principais medos e crenças limitantes que te impediram de tomar decisões ao longo da tua vida? Sim, porque ficam sempre marcas profundas, não é? Fica, Eunice. Eu tenho muita dificuldade, às vezes, em tomar decisões. E em dizer não ao outro. Muito, 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 muito.
Eu estou, assim, com o tempo, eu tenho aprendido que o dizer não é libertador. Uhum. Tenho muita dificuldade em dizer não. Às vezes alguém me convida para algo, um compromisso, mesmo que eu não queira ir, eu digo que sim. E eu fico por dentro, por que que eu disse sim, sendo que não era bom para mim, né? E eu tenho lutado contra isso, lido, Uhum. observado, muitas mulheres com podcasts como o teu, entendeu? Tenho lutado contra isso, porque não é fácil. Dizer não algo que é muito difícil para mim. E Muito. se pensasses, assim, ao contrário, porque é que eu vou dizer sim àquela pessoa e não a mim? Se eu mereço, eu que Exatamente. tenho que cuidar de mim Eu primeiro. mereço. Exatamente, porque eu acho assim que se eu disser que não, eu estou sendo egoísta. Não, até o fato assim, muitas vezes eu sofria muito de não querer ficar sozinha, Todos. porque eu queria O dependente emocional é assim. deposente Todos emocional, nós que somos. abandono. Quem é rejeitado ou abandonado tem O sempre este abandono, trauma. exatamente, O o medo do abandono. abandono. Hoje não, hoje, agora já fiz 50 anos, então assim, tem cada dia é uma luta. Tenho tentado superar diariamente com isso. Minhas amigas têm me ajudado, tenho lido também, sabe? Tive ajuda psicológica. Uhum. E essas crenças que te dizem não, tu não vais conseguir, ou não, tu não estás a agradar o Não, não, outro. não, não. A minha mãe, muito pelo contrário, né? Que a referência que eu tenho de mulher é a minha mãe. E ela sempre nos deu muito apoio. Qualquer decisão que tomasse, ela só queria que estudássemos para ela. E ela sempre falava, minha filha, o bom marido é o seu trabalho. O seu Para trabalho. sermos independentes. Independente. Ela Ela lutou muito que eu e minha irmã sempre fôssemos independentes. ela aprendeu pela dor. Aprendeu pela dor. É verdade. E tens trabalhado esse autoconhecimento através de literaturas? Sim. Tenho lido, porque tem até um livro que eu li, Mulheres que Amam Demais. E às vezes eu já descobri, não é que eu gosto, que eu ame o homem, eu tenho aquela dependência emocional de ter uma presença masculina. Uhum. E há muitas mulheres que não conseguem estar sozinhas. Ir a um cinema sozinha, ir à praia sozinha. Já tive isso, Eunice, muito mesmo, muito já normal. tive isso. Hoje não, hoje é um prazer a minha companhia, eu estou aprendendo a lidar com a minha companhia. Eu costumo sabe? dizer que nós nascemos sozinhos e vamos morrer sozinhos. Mas E se não soubermos desfrutar desta sim, jornada, é verdade. é triste. É triste, é muito triste. Mas, na verdade, isso que aconteceu contigo, aconteceu comigo e com outras mulheres codependentes. Acontece com normal. muitas mulheres. Porque fomos rejeitados no passado, ou tivemos traumas bastante fortes que nos marcaram. Não é? Eu gostaria de ter, hoje, 35 anos com a mente, com o aprendizado que eu já tenho hoje. Mas eu acho que toda mulher, né, teria essa vontade. Mas não aconteceu, não, mas aconteceu agora. Estou viva, quero viver o agora. Existe alguma coisa que te arrependes? Muita coisa. Principalmente o fato do casamento. Muito. Me arrependo muito. Então podias-nos contar um pouco como é que foi esse processo que casaste? Foi só que tiveste um casamento? Eu namorava um rapaz e muito bom. Tinha boas intenções comigo. E eu conheci o meu ex-marido. Eu tinha 18 anos. Uhum. Ele era muito bonito, sedutor, muito atraente. E ele era 20 anos mais velho que eu. Então, assim, eu fiquei encantada. Ele era galanteador, já seduziu, porque ele era sedutor. Onde ele chegava, as mulheres oravam, ele era muito bonito. E aí juntou tudo, fez um jogo ali em casa com a minha família. Mas ele era, né? Eles são convincentes, Sim, toda a gente pensa de que eles são presença, perfeitos. exatamente. Ele tinha filhos, ele tinha 4 filhos. Os filhos nunca foram obstáculo nenhum. É tanto que sou amiga das filhas dele até hoje. E me deram apoio. Quem foi meu elo para me ajudar, força, foi elas. Eu sei que por causa dele eu terminei com meu ex-namorado, que 9 meses eu namorei e me casei. E porque assim, por causa da religiosidade, o que minha mãe aprendeu, eu venho de uma família muito tradicional no Brasil. Uhum. Então, a minha mãe, não, você tem que casar pelo fato, porque você tem que ser virgem.
né? Ela vem eu sei que a época dela, a mulher tinha que ser pura. Pronto. Me casei. Minha mãe me acompanhou até o médico para certificar que realmente eu era. Eu tinha dificuldade em falar isso. Hoje, há um tempo atrás, agora eu falei isso com ela. Ela não... Minha filha, mas eu fiz isso? Eu falei assim, fez, mãe. E até ela falou assim, minha filha, me perdoa. Foi bom até ter conversado isso com ela. Eu superei esse momento. Sim. Para É certificar. como se tivesse quase te obrigado a entrar num relacionamento. E pessoas davam conselho, Eline, não faça isso. Não faça isso. Mas não adianta. Ele é facto de ele ser muito mais velho? Velho. E casaste menor de idade? Tiveste emancipação ou não? Não, eu casei com 19 anos, porque eu conheci ele com 18 anos. Sim. 18 anos. Então foi ali 9, 10 meses. Eu conheci ele, acho que foi no mês de outubro, novembro, casei 23 de julho. E ele era da igreja? Não. Ele entrou, ele foi para a minha igreja, se batizou. Depois de muitos anos, ele falou que só entrou na igreja para se casar comigo. Eu falei, você é muito fraco. Você é um homem fraco. E eu fui a esposa número 3. Ele é manipulador. Muito manipulador. Ele só não manipulou alguns pastores na minha igreja, porque teve um pastor que eu gostaria que tivesse feito o meu casamento, e ele disse que não iria entregar uma menina para um homem como ele. Eu não me recordo da palavra, mas era um homem como ele não teria coragem. Então ele não fez. Quantos anos ficaste casada? Eu fiquei casada com ele debaixo assim do mesmo teto 6 anos. E quando ele saiu de casa, meu irmão que tirou ele de casa, a meu pedido. E aí foi mais 5 anos que meu divórcio foi litigioso, que ele não queria dar o divórcio. Ele dizia que e até podia ter outra pessoa, mas não ia dar o divórcio. Tinha, ele tinha várias mulheres, ele tinha. Só que eu fiquei sabendo era eu e mais 2. Era eu e mais 2 mulheres, mas isso aí para mim já não. Eu já estava assim, porque com o decorrer do tempo é que a pessoa vai mostrando quem realmente ela é. Claro. Né? Eu tive problemas, eu fui parar. Eunice, ele tinha agressão verbal. Era maus-tratos psicológicos? Muito. Ele era um homem assim, que ele brigava muito, me xingava de nomes que... Olha, os piores nomes que ele poderia me chamar e me humilhar. Ele não te foi buscar à rua, pois não? Não. Então, nem poderia. Nomes da rua eram os piores. E aí, depois eu chorava, eu ia me deitar, porque eu chorava, eu estava frágil, eu não tinha força nem para me levantar, do tanto que ele já tinha me humilhado. E depois ele queria o sexo. Ele tinha prazer, ele sentia muito prazer na minha desgraça. Possivelmente era sociopata ou ele psicopata? Era psicopata. Pois. Foi diagnosticado pela minha psiquiatra. Ele com esse traço de gostar de ver o sofrimento do outro. O narcisista também gosta. Ele só se ele era um conjunto de tudo isso, porque ele tinha prazer no meu sofrimento. A minha mãe falou assim, não, você vai trabalhar. Ele não queria que eu trabalhasse. Minha mãe falou assim, minha filha, você vai trabalhar sim. Queria uma dependente financeira. Exatamente. Também. Eu ganhava 2 salários mínimos no meu país. E aí o que aconteceu? Minha mãe falou assim, não, você não vai falar que você ganha 2 salários, você vai falar que você ganha 1, para que você tenha autonomia na sua vida. Porque quando eu dava ali entre o dia 26 ao dia 3 de cada mês, que era com a época que saía o meu salário, ele ficava assim, um amor. Era um marido perfeito. Perfeito. Mas depois disso, era 24 dias de humilhação, muita humilhação, submissão, porque eu era totalmente submissa a ele. Ele colocou na minha cabeça que eu não podia viver sem ele, que eu não era ninguém, que eu não era nada. Perdeste a tua identidade? Perdi a minha identidade. O casamento já não estava dando certo, de acordo com o tempo. Ele me disse que o casamento não dava certo porque eu era endemoniada. Pois. Eu procurei um pastor para tirar o espírito de mim. Mas ele ficou na igreja? Ficou o tempo todo. Ele saiu da igreja quando ele foi convidado a se retirar de casa. Porque nós morávamos nos fundos, a minha mãe tinha um lote grande, construímos uma casa, reformamos, né? Minha mãe tinha uma casa nos fundos e eu morava nos fundos da casa da minha mãe. Eu tinha um sobrinho de 7 anos na época, tenho um sobrinho, ele tinha 7 anos na época, que ele sofreu. O dia que ele me separou, ele falou assim...
Ele me chamava de Tetê, falou assim, Tetê, você não vai voltar com o tio Carlos, né? Eu falei assim, não vou voltar. Ele, graças a Deus. Todo mundo Ele sofria, era minha mau, ele família, era mau para muito. os outros A minha também. família não ia mais lá em casa, porque não queria me ver sofrer. E o meu irmão falava, Galega, por que você não dá um jeito, vamos resolver. Porque quando ele via o meu irmão, ele era homem. Mas para mim, não. Eu tive uma doença que ele chegou a falar que a doença que eu estava, fui eu que arrumei, porque eu arrumava macho na rua. Sim. Eu trabalhava numa clínica, lá em Brasília, no Hospital Brasília, uma clínica de ginecologia, e eu trabalhava com 5 ginecologistas, e tinha um ginecologista, o doutor Ubatã, pai, um senhor de 70 e tantos anos, ele dizia que eu estava lá fazendo todo tipo de orgias com o médico. E o médico ligou, e ele me ligou no telefone da clínica, e o médico ouviu ele falando isso para mim. Eles são muito promíscuos e muito, espelham-se no muito, outro exatamente. também, não é? Muitas vezes, mas neste caso não se espelhava. Ele Tinha não. ideais e... Tinha ideais e fazia aquilo. E aí, quando eu estava fazendo, como eu trabalhava no hospital, eu já fazia tratamento com neurologista. E ele já teve um dia que ele falou assim, Eleni, eu já estou te dando dose cavalar. Dose que derruba um cavalo. Agora você tem que pensar em você. E a única coisa que eu posso te dizer agora é vá para casa e morre. Aquilo foi um susto. E aí, nesse dia, Eunice, que ele me humilhou, falou muita coisa para mim, meu chefe ouviu. Eu entrei num estado de nervo tão grande que eu chorava. O meu maxilar travou. Eu fiquei 3 dias sem falar. Fui parar na psiquiatria do hospital que tem em Brasília, que é muito bom. Meu médico me deu remédios na veia para que eu me acalmasse. Eu fiquei 3 dias tranquilizantes. Eu tinha um animalzinho, um papagaio, até o papagaio ficou sem falar. Ele bateu no meu papagaio, na cabeça do bichinho, porque o animal ficava comigo. Ele era assim... São muito ciumentos. Muito, extremamente ciumento e possessivo. Não deixam que a pessoa se relacione com ninguém. Não, e ele falava para minha mãe, ele falava para ela, não, dona Neném, se a Eleni me largar, ela não sobrevive com ninguém. Ainda por cima. E eu já estava morrendo. Era uma morta-viva. Porque do meu tamanho, eu cheguei a pesar, as pessoas achavam que eu estava doente, de tão magra que eu estava. Emagreci de uma forma, a minha saúde já estava E a nível de traições, nessa altura, isso incomodava-te? Não, já não me incomodava mais. Era um alívio, de acordo com a minha religião. Então, aquilo para mim já era um alívio. Eu queria me livrar, mas não sabia como. Até que meu irmão falou, Galega, o que você está esperando? E eu não tinha força. Eu não via algo que eu pudesse me agarrar. É como se eu estivesse nadando no oceano e não tivesse lugar para que eu me agarrasse para não morrer. Uhum. Eu já estava morrendo já. Eu já estava morta viva. Não tinha graça, não tinha prazer em nada. As filhas dele falavam, Eleni, você reage. Eu não tinha reação. Mas ele era um bom pai? Não, não era um bom pai. No início parecia que ele era um bom pai. Por isso foi uma das coisas que eu achei muito bonito na época. Ele não era um bom pai. Batia muito, 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 muito. Na caçula, ele batia que a menina nem gostava de ir lá em casa, sabe? E a filha mais velha dele foi a que mais me deu apoio para me separar. É tanto que no dia que ele me ligou, eu fui fazer um depósito no banco para ele, e aí ele me ligou e eu coloquei no alta voz. E meu irmão ouviu tudo. Meu irmão falou assim, Galega, pelo amor de Deus. Recordas-te de alguma frase que queiras deixar aqui, que ele te disse, que te marcou? Olha, são palavras muito agressivas, de agressão, de baixo calão que você não tem noção. Eu me sentia o pior ser humano da face da Terra. O pior ser humano. Chamava-te prostituta para cima. De prostituta para cima. Prostituta era o nome mais bonito que ele me chamava. Era o nome mais bonito, porque eu fico com vergonha de falar, sabe? Já alguma vez, recordas-te de alguma vez o enfrentares? Uma vez eu o enfrentei, porque o meu irmão estava do lado de fora. E nesse dia que o meu irmão ouviu pelo alta voz as coisas que ele me falou, meu irmão falou assim, eu falei, Wesley, eu preciso então, hoje eu já não aguento mais. Você pode ir comigo? Meu irmão foi. Meu irmão esperava que eu
pedisse socorro. E aí foi a vez que eu consegui enfrentá-lo, que eu falei para ele. Quando ele viu meu irmão, ele ficou um cordeiro. Ele via meu irmão, virava um cordeiro, né? E aí eu falei assim, ué, mas da forma que você falou comigo, por que você não fala na frente do meu irmão? Seja homem. Me lembrando agora, uma vez eu fui buscar a filha dele no sábado, né, para irmos à igreja. Aí voltei e cumprimentei um amigo que cresceu comigo na igreja. Ele ficou possesso de ciúme, me xingou. Todo mundo na igreja já sabia. Dizia que já havia um caso. Já. Que eu já via que eu não podia ver um homem, que eu era assanhada, que eu era isso, que você não presta, você como mulher não vale nada. E aí ia. E aí eu só começava a chorar. E aí eu chorava. Quando nós chegamos em casa, como eu morava assim, no mesmo lote que a minha mãe, né, no mesmo terreno que a minha mãe, e ele começou a brigar comigo. Ele não sabia que meu tio e meu irmão estavam lá. Quando ele me falou palavras de baixo calão, muito quando ele olhou para trás, estava o meu tio e estava meu irmão. Aí rapidinho ele mudou, ele mudava, sabe? Ele mudava. E uma vez a minha avó, já com 80 anos já, ela não sabia. E quando ela ficou sabendo, ela conversou, falou muita coisa para ele. Então ele não era homem, ele só era homem para Ele já tinha esse transtorno de personalidade, já não... Eunice, se eu tivesse ficado com ele, eu tinha morrido. Com certeza. Tinha. Se ele ameaçava e com a idade vão piorando? Tinha, porque a minha família já não aguentava mais. Quando meu irmão convidou ele a sair de casa, no outro dia, 2 dias depois, eu acho, não me recordo bem se foi 2 dias depois, eu saí, ele ligou para mim, que estava num parque, tem um parque da cidade, que estava lá, estava com a arma do pai dele, que iria se matar, ia colocar um bilhete dizendo que fui eu que o matei. Eu fiquei tão abalada, eu não tinha sanidade mais, eu não tinha mais sanidade. São transtornados e transtornam os Exatamente, eu não sabia o que fazer. Liguei para o pastor e falei assim, pastor, o que eu faço? Ele vai na delegacia, porque não tem como. Não tem como, e o pastor era psicólogo também. Ele vai na delegacia. Cheguei na delegacia, falei com a agente da polícia que estava lá. Falei, olha, meu ex-marido tá assim, tá no carro, disse que vai se matar e disse que a culpa vai dizer que a culpa é minha. Ela ligou para ele, sabe o que ele falou para ela? Ela é louca. Ela é louca. Ela está incomodando a senhora, ela é louca. Foi a segunda pessoa que falou para mim que ele é um psicopata. Ela falou assim, Eleni, larga esse homem que ele é um psicopata. Uau. Por pouco que eu conversei com a gente da polícia civil, ela falou, larga que esse homem é um louco. Que idade ele tinha nessa altura? Ele estava, eu acho que eu estava com 27, ele estava com 47. Ele era 20 anos mais velho que eu. E então, assim, sabe, são coisas que... E ele deixou claro, e eu não via. Eu falei, vou viver do quê? Desse homem, né? E ele tinha uns bens, tinha algumas coisas lá, que ele era sócio com o cunhado dele. Eu sei que ele saiu de casa, meu irmão tirou ele de casa no dia, no outro dia eu fui dar entrada no divórcio. Tirei o atestado de pobreza, porque eu não tinha renda, não tinha nada para eu ser defendida pela Defensoria Pública. E isso levou 5 anos. Nessa altura ainda não havia a Lei Maria da Penha? Não havia, não, acho que não havia Lei Maria da Penha, não havia, porque, olha, eu não lembro, não me recordo agora o ano que havia a Lei Maria da Penha, mas eu acho que sim, porque eu cheguei na delegacia da mulher, porque teve um amigo que era da polícia, o marido de uma amiga minha, falou, vai à delegacia e denuncia, porque ela foi comigo ao banco e ele entrou no banco, ela viu, Eleni, vamos embora porque o Carlos está lá fora. Aí eu falei, o quê? Fiquei logo com medo. Eu tinha medo dele, Eunice. Eu não podia vê-lo, eu passava mal. E o facto de teres começado num relacionamento muito cedo com um homem assim, penso que isso leva-nos a ser mais dependentes ainda emocionalmente e tudo. E de tudo, financeiramente, e o nosso cérebro não funciona de forma autónoma. Não funciona. Não funciona porque ele te coloca, ele te robotiza.
Você você acha que é aquilo e está certo, para agradá-lo. Eu fazia a comida do jeito que ele gostava, da forma que ele gostava, que ele falava que eu não sabia cozinhar, que eu tinha que aprender a cozinhar com a mãe dele. Fui aprender a cozinhar, fazer a comida do jeito que ele gostava. Ele chegava em casa, já tinha saído com as amantes dele, ele era eu e mais duas, porque ele era doente por sexo. Uhum. Ele jogou tudo no lixo. Que está vendo? Você, sua vagabunda, nem para fazer uma comida você presta. Você não presta para nada. E se Tá tu vendo? tivesses gravado Ele jogou. isso? Mas na época, como você grava? Eu não tinha força. Eu não tinha força para enfrentá-lo. O dia que ele falou para mim, você sabe por que o nosso casamento tá assim? Porque você é endemoniada. O demônio tá no seu corpo. Eu fui a um pastor de confiança, que ele era psicólogo. Falei, pastor, eu vim aqui para o senhor tirar o demônio do meu corpo. Ele, como assim, Eleni? Eu expliquei. Ele falou assim, Eleni, vamos fazer um trato? Eu vou à sua casa na sexta-feira, vou lá para lanchar, fazer o culto com vocês. Só para observá-lo, não fala nada, só avisa ele que eu vou. Avisei, falei assim, olha, o pastor vai vir aqui, eu me esqueci o nome do pastor agora, ele vem para que, né, nos visitar. Eunice, ele era impecável. Nossa, ele me tratava como um gentleman quando tinha alguém de fora, sabe? Homem, então, e a presença de um pastor. Ele me tratou assim, olha, era princesinha. Eu era a princesinha dele, assim, na presença das pessoas. É confusão mental. E Sim, até sim. os outros desconfiam que somos nós as loucas. As loucas. Porque... E eu falei, aí tá, foi tudo muito bem, ele conversou, perfeito, ele fez a comida, ele fez tudo. E aí o pastor depois me ligou para eu comparecesse no escritório dele, eu fui. E ele falou, um pastor de uma igreja falou assim, olha, larga porque ele é um psicopata. Já foram três a dizer. Psicopata, ele é um psicopata. Então, assim, com o apoio... Havia muita frieza, não é? Não havia empatia, não. Não, empatia. É só manipulação e distorção da realidade. Nenhuma. Hoje, quando... Hoje eu consigo... Se eu vejo um psicopata como ele, um homem, eu já, sabe, aquilo eu já começo a passar até mal. Não quero nem ficar perto e tenho muita pena de mulheres assim, porque então, somos vítimas. Somos vítimas. Mas isso tornou-te mais forte. Muito. Hoje consegues detectar ali Consigo. Alguns sinais. O cheiro, eu sinto o cheiro. Rápido. Até no olhar. Porque hoje, Eunice, eu lembro dos olhos dele. Ele era parece, sabe, um olho de uma pessoa quando ela está morta? São vidrados os olhos. São vidrados, exatamente isso. É um olho vidrado. É terrível, parece que não tem vida, não tem expressão. Não, Eles só te fitam e... Só. É artista. Eunice, ele era um artista, assim... Quando meu irmão... Quando meu irmão convidou ele a sair de casa, e aí ele foi obrigado a sair, e teve uns amigos que foi, na outra semana, almoçar comigo. E falar, Eleni, mas ele é tão bom. Eu falei assim, leva para você. Foi a primeira frase, eu acho que foi a primeira fase de libertação que eu falei, leva para você. Porque quando eu entrei com o divórcio, eu só tinha uma testemunha, que era o irmão Joãozinho, que era uma pessoa assim, boníssima, que foi fundamental na minha vida. Não podia servir de testemunho, o psicólogo? Não, o psicólogo não podia, né? Porque eu fiz tratamento com ele, eles não iriam. Mas não tinha problema. Eu sei, assim, que ele, durante 3 anos, Eunice, 3 anos, foi mandado extrajudicial para que ele comparecesse à audiência, ele não foi nenhuma. No final do 3º ano, a juíza falou assim, Eleni, vamos fazer o seguinte, eu vou deixar um oficial de justiça à sua disposição. Ele vai te ligar, esteja preparada, para que vocês vão até o encontro dele, para que ele assine, né, o papel. No domingo ele me ligou, fomos na segunda-feira, marquei com o oficial de justiça, e aí uma amiga me levou no carro dela, e nós fomos seguindo ele. Né? Marquei no ponto certinho que eu já sabia onde ele ia estar, o carro dele. Aí o oficial de justiça saiu, andamos ali mais ou menos uns 40 minutos, até a cidade que ele parava, no ponto final, e aí o oficial de justiça desceu, quando eu vi um homem de 2 metros de altura.
E aí ele foi lá. Quando ele abordou ele no carro, eu só vi ele com os braços assim, que o oficial pediu para que eu ficasse Pois já não é distante. macho. Nessa altura deixa logo de ser macho. Já Só para as dei, mulheres. não, ele só era homem para me enfrentar, para enfrentar as filhas dele. Aí ele era muito homem. Nossa, quando viu meu irmão, ele era um doce de homem. E aí foi aí que eu pude, foi aí que deu entrada no meu divórcio. Não foi nem divórcio, naquela época era separação. Eunice, eu tenho tanta felicidade que eu nem lembro o dia foi que saiu o meu divórcio. Há quantos anos eu estou divorciada? Não sei. Nem. Foi um livramento. Foi um livramento. Aí eu sei que quando entregou para ele, vou te fazer um resumo rápido. Quando teve a audiência, ele levou a esposa número 2. Vou te falar em número para não falar o nome dela. Sim, sim, sim. Que é uma pessoa assim boníssima, uma grande mulher também. Levou ela, levou papagaio, periquito, levou tanta gente para ser testemunha. O cunhado dele, que era sócio dele, quando cheguei eu com uma testemunha só. Eu falei assim, quando eu cheguei, eu falei, mas por que esse tanto de gente? Todo mundo com raiva, com ódio de mim, porque ele era um grande artista, né? Ludibriava muito bem. Eu era bom manipulador. Muito! Chantagista, se calhar chantageava as pessoas muito. para não perderem. E aí eu falei assim, mas... Aí o cunhado dele veio e falou assim, Eline, mas o que está acontecendo? Você está querendo tudo, metade das coisas dele? Eu falei, Rui, aonde esse senhor toca, eu quero distância. Onde ele troca, maldito, não quero, obrigada. E aí eu falei, você pode, é documento público, você pode pedir. E o cunhado dele ficou com raiva e foi embora. E assim foi. E aí teve essa audiência, depois eu falei que era para saber, para fazer separação, para dividir os bens. Eu falei assim, olha, eram pouquíssimos, sabe? Eu falei assim, eu não quero, não quero, não quero. E eu tinha direito à pensão alimentícia. E no meu país é assim, a mulher tem direito à pensão alimentícia até se casar novamente. E na época eram 2 salários mínimos. E ele deveria me pagar. Até hoje eu estaria recebendo, se eu quisesse. Eu falei, não, não quero. Não quero, porque dinheiro de uma pessoa assim, para mim é maldito. Eu queria me livrar. Sabe aquela sensação quando você está suja, que você quer tomar um banho para poder ficar limpa? Sim. Eu só queria isso. Só queria o meu nome de volta. Distância? E muita distância. Ficaram a viver na mesma cidade ou não? Não, ele foi mandado, a juíza expediu que ele não poderia se aproximar a 500 metros de mim. Porque eu tinha medo dele. Eu falei, mas mudou de cidade? Ele? Mudou de cidade, eu não sei aonde ele foi morar, ele sumiu. Depois, quando eu fiquei sabendo, aí saiu a separação, a primeira separação. E eu pedi ao juiz, o juiz, não, Eline, primeira separação, 1 ano depois, que levou aí no total 5 anos. No dia que era para assinar, para sair o divórcio, o meu irmão ligou para ele e perguntou para ele, quer que eu te dê boleia? E ele disse que não precisa, eu vou estar lá. Quando eu cheguei, tinha um oficial de justiça. E o oficial de justiça, cadê o senhor, né? Aí ligou para ele, não, eu estou aqui. Aí ele perguntou, o senhor quer que eu envie uma viatura para que o senhor venha? Ele, não precisa, foi aí que ele assinou. Até o último dia, ele ainda quis ter domínio. Ele achava que ali ele ainda tinha domínio sobre mim, porque ele dominava. Era o prazer dele. O meu ar, a minha roupa, eu tinha que me vestir com gola alta, aqui, roupa até os vestidos longa, porque eu não podia mostrar nada, que eu era uma mulher, porque eu não valia nada. Então, assim, o que eu comia era o que ele ditava, o que eu me vestia ditava, o ar que eu respirava era totalmente controlado por ele. Totalmente controlado por ele. Pois é. E como é que ficou a tua autoestima? Eu acho que eu nem sabia mais o que era autoestima. Perdeste a tua identidade? Completamente, Eunice, completamente. Eu queria, assim, eu só chorava compulsivamente, que eu não via algo para me agarrar, assim, para querer recomeçar a minha vida. Eu vou recomeçar como? Eu comecei a ter um problema tão sério que o meu braço, comecei a ter problema nos nervos do meu braço. Tive que fazer tratamento muito tempo, porque deu a fibromialgia. Que é uma doença exatamente. Mas o meu maxilar, quando eu ainda fico nervosa, eu tive que fazer tratamento com um periodontista. Ele até hoje mora aqui, porque o meu maxilar travava. À noite, se eu estiver muito tensa, eu sinto isso aqui muito rígido.
quando eu estou muito nervosa. Graças a isso. Sequelas, né? Claro. Ficam marcas. Ficam marcas. E quais são as dicas que queres deixar hoje aqui às nossas ouvintes que estão a passar ou já passaram e podem não saber como superar estas dores? Eunice, assim, o que eu posso dizer é o seguinte. Primeira coisa, nós somos mulheres, somos muito sensitivas, né? Nós sentimos. Mas não queremos ver. Fechamos os olhos. Sempre tem sinais. Sempre tem sinais. Tem os sinais. E as primeiras pessoas que veem os sinais, as pessoas próximas de ti. A família, amigos, são os primeiros que veem. E eles nos colocam uma venda tão grande que não vemos. Fechamos os olhos para aquilo. E eu vou mudá-lo. Não. Nós não mudamos uma pessoa, ninguém. Não. Como ninguém vai me mudar, eu não vou mudar o próximo. Isso aí eu tenho que fazer por mim. E é isso que eu tenho lutado até hoje. Até hoje, Nice. Claro. Até hoje eu venho lutando, sabe? Porque assim, eu quero reconstruir a minha vida. Eu fiquei sem me envolver muitos anos. Eu tive um relacionamento com um namoro com uma pessoa maravilhosa lá. Foi 8 anos de namoro, sabe? Então, assim, foi muito bom. Não era nada daquilo. Eu não sabia nem como agir com ele. E ele falava assim, calma, Eline, é assim. Calma, não é assim. Porque eu já me doava sem ele pedir. Sem ele pedir, eu já me doava. E ele, não é assim, vai com calma. Então, a primeira coisa é a atenção aos sinais. E depois acabamos por não nos valorizar, não é? Porque achamos que temos que agradar o outro. Porque ele fala, para não o perder. Você é burra e você acredita. É por isso que isso não dá certo, é porque eu sou burra. Acredita. A gente acreditar nessas crenças que nos limitam a avançar. Passa a fazer parte da tua vida, do teu cotidiano. Sim. Do teu cotidiano. E se você gosta de um gelado, ele fala assim, esse gelado você não gosta. Do sabor de morango, ele vai falar para você, você não gosta desse gelado de morango, você gosta do de chocolate. É esse que você vai comer. E você passa a acreditar que isso é verdade. Porque ele faz aquilo uma verdade. E você acredita. Porque ele tem poder de manipulação para isso. Eles hipnotizam você de uma forma que é muito... São convincentes. Muito, são convincentes. São muito, 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 muito. A quem tu deves a recuperação? A quem tu agradeces a tua recuperação emocional? Assim, a minha recuperação emocional, eu vou agradecer as pessoas que estavam ao meu redor. Sim. Posso falar nomes? Sim, sim, sim. Primeiro a minha mãe, que estava ali comigo o tempo inteiro. É a pessoa que mais me deu apoio. A minha irmã, a Rejane. Eu agradeço o meu irmão sempre foi meu protetor como homem. Sim. Eu vejo um homem assim, eu acho que os homens, se fosse assim, o lado protetor e cuidador de uma mulher, meu irmão é muito, sabe? A minha irmã, que foi minha protetora também. Tinha o irmão Joãozinho, que faleceu, que foi uma pessoa assim, fundamental. Ele e a esposa já faleceram na minha vida, que eu levo, que me ajudou a sair. Tipo assim, eu estava lá no fundo do poço e eles falaram, levanta a mão que nós vamos te ajudar a sair do fundo desse poço. Foram eles. E o teu irmão foi a força que te impulsionou a largar. Porque ele falava, mesmo, né? E ele falava, Galega, até quando você vai suportar isso? E o dia que o meu sobrinho me falou, Tetê, ele não vai voltar mais, né? Eu falei, não, Joesley, ele não volta mais. Aí ele falou assim, então tá bom. Porque ele confiava, então tá bom. E a nível de apoio espiritual, tiveste algum? Tive, a minha igreja. Nossa, Eunice, quando eu cheguei na igreja e falei assim, me separei do Carlos. Sim. A minha igreja nunca tocou no assunto, só falou, graças a Deus. Porque nossa, a igreja me abraçou. Muitos dizem, não, tinha não minha amiga, por ele, e elas acabam por morrer. Tinha na época a minha amiga Ediene com o marido dela, a mãe dela, sabe? Nossa, teve pessoas assim, os irmãos eram uma igreja pequena,
muito pequena. Sim. E tipo, não tínhamos, eram o que ali, 80 membros. Nossa, a igreja me abraçou de coração e alma. Eu vou sempre ser grata. Uau. Sempre, sempre. E também tinha, depois me aconselharam, eu estava fazendo, sentada assim no escritório de um médico, né, ortopedista, aí uma senhora me falou, olha, nesse local aqui do governo tem uma psiquiatra muito boa. E eu consegui. Fui lá, consegui a consulta, e era a doutora Cristina e a doutora Lídia, a psicóloga. Elas me ajudaram assim profundamente, porque eu no casamento, eu adquiri um problema muito sério, Eunice, emocional, o bloqueio. Eunice, eu Para aprendi... tudo. É para o trabalho, Não, mas o bloqueio, Eunice, o meu bloqueio foi, quando ele começava, eu bloqueei, eu não ouvia mais o que ele falava. Não ouvia. Eu fazia isso direto. Quando ele... Fica em off. Em off. Olha, era no automático. E eu não sabia que eu estava assim. Quando ele começava a... Uhum. É uma forma do teu cérebro te proteger. Foi, com certeza foi. Eu disse que depois eu comecei a esquecer certas coisas. Aí, como eu aprendi isso, internamente eu comecei a querer esquecê-lo, a tirá-lo da minha mente. Eu falei, eu vou bloqueá-lo, só que você não bloqueia. O seu cérebro é tão... Olha, é uma máquina tão perfeita que ele começou a bloquear o meu passado. Olha, a doutora Lídia, ela percebeu isso e falou assim, olha, nós vamos agora pegar um caderno, você vai me trazer um caderno limpo. Eu levei um caderno grande, com muitas páginas. Ela falou assim, esse caderno aqui, Eleni, você vai escrever para mim o seu dia a dia. Uhum. Eu falei, não é possível. Aí eu falava assim, ela falava assim, como? Você vai levantar e vai escrever para mim a hora e o que você fez. Durante 15 dias. Levei o caderno cheio. Quando eu cheguei lá, ela falou assim, mas o que você comeu aqui no pequeno almoço? Eu quero que você escreva mais 15 dias. Eu também não. Porque eu tava... Não, foi... Você vai fazer, porque se você não fizer, você vai ter que refazer. O cérebro fica sob stress. Fica. E desenvolve essas... Ele entrava no estresse. É tanto que quando eu vi ele para assinar o divórcio, eu passava mal. Eu já passava mal. Já me ficava assim, me dava calores, eu já perdia. Parece que a minha alma saía do corpo. Eu queria fugir. Quando eu via ele, eu queria fugir. Fugir. E hoje, encaras isso com mais leveza? Sim, hoje eu estou bem já, graças a Deus, com a ajuda psiquiatra, psicóloga, com a ajuda da família, sabe? Amigos também. Amigos, nossa, foram fundamentais. Por isso assim que, olha, mulheres, gente, isso serve para mim também hoje, porque eu não estou livre, né? Somos sempre vítimas, mas a gente tem que lutar. Não é se vitimizar, é lutar. Atenta aos sinais. Claro. Os sinais são claros. Essa é a dica de ouro de hoje. Muito obrigada pelo teu testemunho, foi maravilhoso. Apesar de ser difícil de ouvir este tipo de abusos contra a mulher, nós temos que saber que é a realidade e eles estão aí, os sociopatas, psicopatas, eles estão aí. Onde você menos imagina. E neste caso também era um narcisista religioso. Era que ele falou, ele falou para mim e para minha tia. Porque eu perguntei a ele, né, por que você fez isso comigo? Eu só entrei na igreja para me casar com você. Eu falei, você é um homem tão fraco que você não tem palavras não encontra palavras no vocabulário brasileiro, no português, para definir o homem que você é. O homem que você é. Então, mulheres, fiquemos atentas, porque sempre vamos ser vítimas, mas nós somos muito fortes. Ressurgimos de uma forma muito grande. Nós temos uma força. Depois eu descobri que eu tenho uma força, Eunice, para enfrentar qualquer situação. Com sabedoria, com calma. E com Deus, né? Com Deus em primeiro lugar. Porque sem Deus... Não tinha sobrevivido? Não tinha. Já teria morrido. Porque quando o meu neurologista falou, Eleni, agora você vai para casa e morre, porque eu já não posso fazer mais nada por você. Já tinha dado tudo? Tinha. Os últimos recursos? Tinha. Uma sobrevivente, mas estamos aqui para ouvi-la. Significa que tu também tens a tua história, o teu passado, e não tens que ser vítima do teu passado, tens que superar as tuas dores e ajudar outras pessoas a superarem as suas, não é?
Muito obrigada De nada. e este é o nosso Pode Florescer. Obrigada, Eunice. Obrigada. Obrigada.